Vamos lá, exercício 8 de ângulos alternos internos. Veja que nesse exercício eu tenho 30 graus aqui, eu tenho 160 graus aqui, só que eu tenho um ângulo central e ele é o nosso problema. Qual é o valor deste ângulo? Vamos usar a mesma tática que a gente usou nos exercícios anteriores, ou seja, eu vou dividir as duas retas ao meio. Então veja, aqui eu vou entrar com uma reta, dividindo esse ângulo, tá? E agora eu tenho 3 retas e 3 ângulos, só que esse ângulo do meio está dividindo, percebe? Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar somente essa reta, tá? Eu poderia continuar esse segmento de reta aqui, ó, e comparar este ângulo com esse, né? Mas o que eu vou fazer é a mesma técnica que nós utilizamos nos exercícios anteriores. Ou seja, eu vou fazer uma reta central aqui, ó. E novamente as mesmas perguntas que a gente fazia antes. Este ângulo, se vier para essa reta central aqui, o que vai acontecer com esse ângulo? Ele vai descer aqui, né? Se esse mede 30, então este mede 30 graus. E esse aqui de cima, veja, não é o ângulo inteiro, é só este pedaço aqui. Esse pedaço, se subir até essa reta central, aonde ele vai parar? Percebe que ele vai parar no mesmo lugar? Ou seja, esse ângulo que eu vou chamar aqui de Y, ele está no mesmo lugar do ângulo de 30 graus. Ou seja, esse pedacinho aqui, eu vou escrever então que Y é igual a 30 graus. E a parte de baixo? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu vou vir aqui, vou dividir esse ângulo ao meio, vou usar a mesma cor de caneta, tá aqui, né? Dividir ele. Agora eu vou olhar esse 160 e este pedacinho aqui. Esse pedacinho eu vou chamar de Z. Então, qual é o valor do Z? Se eu descer esse ângulo até aqui, esse Z ele vai estar aonde, né? É essa a pergunta. Então, quando eu analisar, esse 160, ó, ele vem até aqui, tá? 160 graus. Aqui vale o 160. E veja, esse pedacinho está abaixo dessa linha. Então, ele tem que ficar abaixo da linha nova que nós criamos, desse novo segmento. Então, quando eu descer ele, ó, ele vai descer aqui, ó. Tá? Aqui vai estar o Z. Ou seja, o Z não é um ângulo alterno, não é um ângulo oposto pelo vértice, mas ele completa a metade do círculo. Ou seja, esse pedaço mais esse pedaço completa a metade do círculo. Ou seja, 180 graus. Então, eu posso calcular que 160 graus mais o ângulo Z equivale a 180 graus. 160 positivo fica negativo, então 180 menos 160. Então, ângulo Z vale 20 graus. A pergunta é, quanto vale X? Veja, se o pedacinho Y vale 30 e o pedacinho Z vale 20, então X é igual ao pedacinho Y mais o pedacinho Z. Então, isso vai ficar que X é igual a 30 mais 20. X é igual a 50 graus. Ok? Tá aqui.